Você abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Capítulo 2. Daqui a pouco nós estaremos diante da mesa do Senhor, como já estamos de fato. Mas queria fazer uma breve meditação nesse texto de Filipenses 2. E logo em seguida participarmos da mesa do Senhor. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pai, nós estamos diante da Escritura que nós lemos, pedindo, Senhor, a compreensão dela, lições práticas dela nas nossas vidas, para que de maneira digna possamos participar da mesa do Senhor. Louvado seja o teu nome. Oramos, pedindo a tua paz, para que tu fales, Senhor, ao nosso coração, no nome de nosso amado Senhor, eterno Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. O texto começa dizendo o seguinte: Se, pois, há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito e entranhados afetos de misericórdia. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito de Deus, está dizendo à igreja em Filipe: se há algo entre nós, se há amor entre nós, se há consolo no Espírito Santo entre nós, sejamos alegres, completai a minha alegria. Não façamos nada por partidarismo ou vanglória, mas considerando o outro superior a si mesmo. Eu me pergunto, para que serve a igreja? Muitas vezes eu não poderia louvar ao Senhor em casa, com a minha esposa, com os meus filhos? Não poderia estar num grupo de amigos? Para que igreja? Eu já escutei
Olha, pastor, eu não preciso estar na igreja, eu posso estar num restaurante comendo uma pizza com os meus amigos, é comunhão da mesma forma. Eu não duvido que você está com um irmão em Cristo, em qualquer lugar, onde for, não seja a igreja de Cristo reunida. Mas se tem um lugar onde nós exercitamos aquilo que o Espírito Santo de Deus move Paulo a escrever para que nós possamos praticar, é a igreja. É a igreja. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de exercer amor, de estimularmos uns aos outros as boas obras, a excelência da pessoa de Cristo. Se nós não conseguimos viver isso aqui, vamos viver onde? E o texto está dizendo, irmãos, considere o outro superior. Considere o interesse do teu irmão superior ao teu. Quantas vezes nós vemos o interesse do pastor ou do líder religioso em primeiro lugar? E se o Filho do Homem veio para servir, quanto mais os líderes enviados por Deus dentro de uma comunidade, ele deve ser o primeiro a servir. E a Bíblia fala para nós servirmos uns aos outros. Servirmos. O maior privilégio do presbiterato, os irmãos vão ver, é o servir. O servir a ceia. Presbítero não é garçom de Santa Ceia. Ele está servindo. Ele está dizendo assim, sou teu servo. O pastor está dizendo, eu sou teu servo. E nós estamos dizendo um ao outro, somos servos uns dos outros. Porque nós temos o maior exemplo. Irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, existindo junto com o Pai em forma de Deus, existindo conjuntamente em forma de Deus, não considerou ser Deus usurpação para ele. Jesus é Deus. Essa é a maior verdade da Bíblia. Jesus é Deus, o Salvador das nossas almas é Deus. Deus se encarnou, assumiu uma cruz por nós. Esta é a grande verdade da Bíblia. E o fato de Jesus ser Deus, para ele Jesus não era usurpar a divindade, o trono de Deus. Ele é Deus por excelência. Uma vez eu escutei de um senhor, eu não sei por que a associação que ele fez, mas ele disse, Ion, eu sou um militar e como bom militar, isso não foi aqui, viu? Há militares entre nós, nós amamos, não é isso, não estou falando isso. Mas como bom militar, eu entendo que existe assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você fala muito em Jesus. Eu falei assim, meu querido, o senhor está equivocado. Eu li esse texto para ele. O fato de Jesus ser Deus, o fato da divindade do Senhor Jesus Cristo ser existente, ser fato, não o torna menor do que Deus. Mas ele se esvaziou para fazer a vontade do Pai. Ele diz lá em Hebreus, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E o Pai, acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Que harmonia a triunidade de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, a trindade ali criando, porque sem Jesus nada do que foi feito se fez. A divindade do Senhor Jesus Cristo é uma das maiores belezas da Escritura. É o eixo da Escritura, mas é a verdade mais combatida pelos sectários de plantão, pelas heresias. Cristo é um Deus menor e Jesus é Deus. Jesus é Senhor, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E para Jesus, ser Deus não era usurpação para ele. Mas ele, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tapenoses. Isto significa, ele se fez o menor dos homens. Cristo se fez o menor. Interessante. Eu paro para pensar que a divindade de Jesus é a doutrina mais combatida da Bíblia. E é fácil você entender por quê. Porque se Jesus não é Deus, quem se fez homem esteve aqui? Um anjo, um outro qualquer.
Alguém poderoso. E a obra da cruz faltou alguma coisa, e você tem que fazer alguma coisa para ajudar. Porque se Cristo não é Deus, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos trabalhar em alguma coisa para completar a obra que Jesus deixou para trás, porque ela não é completa. Mas se Jesus for Deus, a obra dele na cruz é completa, porque Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu paro para pensar na glória de Deus. Eu paro para pensar na grandeza dos planetas. Recentemente tivemos a lua de sangue. E algumas pessoas fazendo especulação se era a profecia de Joel se cumprindo. Mas eu paro para pensar na grandeza do universo. Na grandeza do sol, da lua, das estrelas, daqueles planetas que nós nem sabemos quais são, onde estão. E a Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas do universo pela palavra do seu poder. E nós lemos aqui agora que ele se fez servo, reconhecido em figura humana. Deus se fez homem. O Criador de tudo que existe se fez homem, como um de nós. E pensamos, por quê? Por que que o Deus Criador do universo se fez como um de nós? E nós lemos no texto que ele se humilhou, ou seja, se fez o menor dos homens. Ele nasce na cidade mais desprezada. Ele cresce numa cidade igualmente desprezada. Filho de um humilde carpinteiro e de uma serva de Nazaré. Da linhagem real de Davi, mas num trono usurpado por Roma, ele era um simples carpinteiro e assim era chamado, como está lá em Marcos. Não é este o carpinteiro? Não vive entre nós os seus irmãos, Tiago, João, Judas, vai dizendo os nomes lá. E não vive entre nós as suas irmãs? Miserável. Homem de dores que sabe o que é padecer. E eu pergunto, por que Deus se fez homem? Por que a divindade de Cristo é a doutrina mais combatida da Escritura? A verdade maior que Jesus é Deus. Certa feita alguém me disse, bom, Jesus é menor do que Deus, porque ele disse, eu sou o Filho de Deus. Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus. E eu perguntei para essa pessoa, qual é o nome do Senhor, seu pai? Ele disse, tal. Eu falei, o fato de você ser filho dele, você é menos humano do que ele? Não, eu sou humano tanto quanto ele. O fato de Jesus ser chamado de Filho de Deus não o torna menor que Deus. E o fato de Jesus ser chamado de Filho do homem não o torna menos homem. Apesar de ter se feito o menor deles. Por quê? Porque a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque Deus, na pessoa do seu Filho, foi para a cruz. Jesus Cristo disse em João, capítulo 8, quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. E no cimo da cruz existia em 3 línguas os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, em latim, Jesus Nazarenos Rex Iudiorum. Em grego, ele era o rei da Basileion, o rei dos judeus. Mas nós lemos em hebraico, Yeshua Hanusrivo Melech HaYehudim. Y, Yeshua, W, Y, Yeshua, H, Hanusri, W, Vumelech, H, HaYehudim. YH, WH. Os judeus olharam isso e diziam para Pilatos, tira isso. Diz que ele escreveu, eu sou o rei dos judeus, e Pilatos disse, o que escrevi, escrevi. O nome de Deus estava na cruz, as iniciais do nome de Deus estavam lá naquela epígrafe em hebraico.
Quando levantares o Filho do Homem, sabereis que eu sou, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou tudo o que você precisa. Estava naquela cruz, derramando o seu sangue. Por isso que esta é a maior verdade da Bíblia combatida. Você não precisa do Deus que foi para a cruz. Você pode criar atalhos, você tem que fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. O que Jesus fez lá não é suficiente, você tem que fazer alguma coisa. E quando Jesus está naquela cruz, ele brada em voz alta: está consumado. Tudo o que Deus poderia fazer para a redenção do homem, Ele faz naquela cruz. A glória de Deus foi manifesta num rosto desfigurado, na cruz do Calvário, por você e por mim. Isto que significa esta mesa? Isto é fé na obra de Cristo. Colossenses 2, nós lemos que Ele, na cruz, perdoou todos os nossos pecados. Em Romanos 6 vai dizer que Ele julgou na cruz a nossa velha natureza. E ainda Colossenses 2 vai dizer que principados e potestades foram desprezados, expostos ao desprezo por Ele na cruz. Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Ficou alguma coisa para trás? Que Jesus precisa dizer para você: faz alguma coisa para ajudar, porque eu deixei alguns pecados para trás. Agora, por conta da obra da cruz, ele pode dizer para você: eu fiz tudo. Você quer viver como meu filho ou você quer viver como bastardo? Se você quiser viver como meu filho, caminhe comigo. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você não sabe o que é bom para você. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pensa no seu maior pecado, querido. Pensa na sua maior dificuldade. Pensa na sua maior luta. Pensa na sua maior dor. Pensa na sua maior dificuldade, no seu maior dilema. E nós cantamos diante da cruz. Esteja diante da cruz e diga: Senhor, a tua cruz não é maior do que isso. Ou seja capaz de dizer: Senhor, não há nada maior do que esta cruz. Porque o eu sou foi crucificado nela. A glória de Deus estava na cruz. Quando Cristo deu a vida dele por mim. Obediente até a morte, e morte de cruz. A maior verdade da divindade de Jesus é que ele se faz homem e age como homem o tempo inteiro para estar sujeito ao Pai. E nos grandes momentos em que Jesus agiu como Deus, nos milagres que ele operou, ao ponto de calar o vento, acalmar o mar, curar um cego de nascença, limpar pessoas de espíritos imundos, ele o fez para benefício do povo, para benefício do seu próximo, para benefício dos homens. Nunca, jamais para benefício próprio. Porque é isso que Satanás foi tentar. Transforma pedras em pães. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Jesus podia fazer isso. Mas ele jamais obedeceria o inimigo. Ele foi obediente ao Pai. Até a morte, morte de cruz. E uma outra coisa. Jesus não agiu como Deus para benefício de si. Porque Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o Senhor da lavoura, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor do trigo, do pão, Ele é o Senhor de tudo que existe, do universo. Ele sustenta tudo pela sua palavra. Mas Ele age como homem o tempo inteiro, por amor a você. Obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o Pai o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, e embaixo da terra, no céu anjos, na terra homens, e debaixo da terra perdidos, mortos, todos digam que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode dizer aleluia, que não é pecado. Aleluia. Jesus Cristo vive. E aí vem as exortações. Irmãos,
Isto posto, Cristo morreu pelos seus pecados. Nada ficou para trás. Jesus é Deus em carne, o pagamento perfeito pelos nossos pecados. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação é um fato. A santificação é um fato, mas também é um processo diário. Eu quero andar de maneira digna da obra do meu Deus na cruz. Porque eu sou filho, eu quero viver como filho. Não como traquina. Não como sem vergonha. Eu quero viver como filho. Eu quero andar como filho. Eu quero honrar o nome do meu Senhor todos os dias. Seja em palavra, seja em ação, eu quero honrar o nome do meu Deus, glorificar o meu Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vamos parar de reclamar. A Escritura nos diz, fazei tudo sem murmuração ou contendas. Entende o que é isso? Ó vida, ó céus, autor, tudo que acontece comigo, ai, bateu a porta, está ventando, está chovendo. Faz tempo que não chove, choveu, ai, está chovendo. Ai, que saudade do frio, vem o frio, ai, que saudade do calor. O que é isso, gente? A Bíblia diz, fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Lembro uma vez, vai chegando o mês de maio, junho, né? A gente começa a cansar um pouquinho as pernas. Minha esposa disse, você está reclamando, para de reclamar. Falei, Senhor, murmuração nem contenda, sem murmuração nem contenda, aleluia. Porque nós somos assim, a Bíblia diz, olha, eu fiz tudo, Cristo fez tudo. Vamos fazer sem murmuração nem contenda. Sabe por quê? Vivemos numa geração, o que diz o texto? Pervertida. Sabe o que é a geração pervertida? Geração pervertida é assim, o que é pecado é bom, o que é certo é ruim, mentir é bom, homem com homem é bom, mulher com mulher é bom, droga é bom, vamos legalizar, é assim. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Ouvir uma música que atrapalha quem está dormindo é bom. Eu não tenho nada contra você ouvir a sua música. Algumas coisas nós nem podemos chamar de música. Mas tem gente que tem que ouvir para o universo ouvir. E às vezes quebra até o lustre de casa, porque vibra tanto. E a Bíblia diz que nos últimos dias, o homem, especialmente o jovem, será egoísta, amante de si mesmo. E não sou eu que estou dizendo, é Paulo dizendo a Timóteo, olha, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, caluniadores, inimigos do bem, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, desobedientes aos pais, insolentes, atrevidos, infiéis. A lista é grande. E a geração perdida, pervertida, está diante de nós. E para que Cristo nos chamou? Para que Cristo foi para a cruz? Para nós sermos, o quê? Luzeiros no mundo. Luzeiros no mundo não desligados, mas luzeiros no mundo que resplandecem. Em outras palavras, Jesus te chamou para ser luz. Algumas frases podem te deixar muito contentes, outras podem te deixar tristes. Já pensou se alguém dissesse para você, você é crente, você dissesse, sim, e a pessoa dissesse para você, não parece. Porque que diferença você está fazendo? Porque se eu sou luzeiro nesse mundo, comprado por Cristo para resplandecer, eu preciso fazer diferença. Agora, quando alguém diz para você, você é bonzinho, mas quando você fala em Jesus, incomoda. Essa tua postura me incomoda, você é muito certinho. Ô pastorzinho, ô pastora, aí é crente, ô Jesus, dá glória a Deus, você está no caminho certo. Eu lembro, nunca me esqueço, do testemunho daquele lateral direito, que até ele machucou, na Copa de 94. O nosso irmãozinho
crente, Jorginho, jogava no Flamengo, e ele fez uma reportagem na Copa de 94, filmando os jogadores. E quando ele vai filmar o Romário, né, que foi o artilheiro da Copa, tal, né, e o Romário, me filma aqui, Jesus! Chamou ele de Jesus. Aquilo me deixou feliz. Falei, puxa, o Jorginho foi chamado de Jesus. O testemunho dele deve ser maravilhoso, porque ele foi confundido com o próprio Cristo. Tamanha era a disciplina, tamanha era a aplicação, mas tamanho era o caráter ali naquele ambiente. Porque há outros que passaram, talvez pelo meio esportivo, que se pareciam com tudo, menos com Jesus. Até apareceram em revista com o rabo do capeta lá. Interessante. Mas tinha um Jesus aqui. E tem que ser assim no meio corporativo, no meio acadêmico, no meio escolar. Onde você for, você é luzeiro, você foi chamado para brilhar. Aqui, sem partidarismo, sem contenda, vamos nos amar, vamos nos abraçar. Vamos aprender um com o outro. Porque quando nós discutimos, às vezes, a relação, isso é bom, nós crescemos como igreja, nós amamos mais, nós nos lapidamos. Porque Cristo nos chamou para sermos luz, para preservarmos a palavra da vida. Para que quando chegar aquele dia, aquela pessoa que te falou de Jesus a primeira vez, você lembra a pessoa que te falou de Jesus a primeira vez? Talvez tenha sido um amigo. Talvez tenha sido em casa, seus pais criaram você no Evangelho. Talvez você tenha sido convidado para um culto, para uma cantata, ou você entrou numa igreja porque viu um hino tocando e você entrou, como muitos. E há tantas histórias de milagres e pessoas que encontraram Jesus. Mas alguém falou do amor de Jesus para você um dia e te ensinou os primeiros passos da fé. Há de chegar o dia em que você vai lembrar dessa pessoa. E no caso aqui da igreja em Filipe era Paulo. Você vai poder dizer, querido irmão, o teu esforço pela minha vida não foi inútil. O teu esforço pela minha vida não foi inútil. Há muitas pessoas que nós falamos de Jesus, que nós vemos às vezes se emocionar, aceitar o amor de Jesus, ir lá na frente chorar e somem. Padecem, perecem pelo caminho. Mas algumas nós encontramos lá na frente. E às vezes elas nos dizem, aquele frutinho, aquela sementinha que você lançou, vingou, e eu estou aqui, irmão. O seu esforço não foi inútil. Quando eu vejo alguém dizer aqui, esta família é fruto de oração, não foi inútil. Cristo está te chamando, não só para ser luzeiro, sua obra na cruz foi completa, mas para você completar a alegria daquele que pregou o Evangelho para você um dia. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos, é para isso que Deus se fez homem e suportou a cruz. Que Ele te abençoe. Amém. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor nesse instante. Eu queria que você